Como é bom estar em paz, né? Como é bom estar em paz. Vou repetir mais uma vez. Como é bom estar em paz. A gente tem uma vida muito agitada, né? Cara, a gente trabalha, a gente estuda, a gente treina, a gente tem nossa casa, filhos, esposa, marido, namorado, família, de forma geral, e alguns de nós ainda escolhem gravar conteúdo para a internet. E a nossa vida é muito estressante. E isso, ao longo do tempo, isso vai desgastando a gente, é como uma luta de boxe que a gente, para quem não entende muito, para quem não acompanha muito, como eu também sou só um mero espectador, a gente vê aquele soco na cara e fala, porra, olha esse soco. E às vezes não dá muita atenção aos socos que o cara deu na boca do estômago, na costela. E aquele pequeno soco ali, que parece que é fraco, ao longo da luta, depois de o cara ter tomado 50 socos no mesmo lugar, aquilo vai minando o adversário de uma forma que ele não aguenta mais respirar, por exemplo. Então, eu acho que o estresse da vida é muito isso. Às vezes nem é um estresse muito grande, mas ele vai minando a gente e a gente vai cedendo e vai diminuindo o ritmo. E isso aos poucos faz a gente baixar nosso desempenho. E é natural, tá? Antes que alguém pense que não é natural, é normal a gente ter essa oscilação de desempenho, ter essa oscilação de dias bons, dias ruins. É, mas quando a gente vem de uma sequência de fatores estressantes, a gente tende a perder o equilíbrio, tá? E eu acredito que o equilíbrio seja muito importante em muitos aspectos da nossa vida, e no processo de emagrecimento não é difícil, não é diferente, perdão, e eu não acho que a gente consiga emagrecer de forma saudável e com longevidade nesse emagrecimento e permanência nesse emagrecimento sem estar em equilíbrio. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a paz para mim. Para o Rafael, eu acho que é, a paz é algo essencial. Eu venho de um ambiente familiar onde, infelizmente, em muitos momentos da infância eu não tinha paz, eu tinha sempre um sinal de alerta. Então, a partir do momento em que eu pude entender que a minha paz dependia única e exclusivamente de mim, eu falei, porra, eu vou atrás disso, e coloquei como prioridade. E para minha vida, estar em paz é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque quando eu estou em paz, eu consigo fazer as outras coisas. Quando eu não estou em paz, eu meio que perco um pouco do direcionamento, sabe? E perco um pouco do foco, perco um pouco até da construção individual do ser humano, do Rafael, do meu eu, quanto ser humano, quanto indivíduo. Então eu meio que preciso da paz para conseguir fazer as coisas do dia a dia. O recorte de um ano, desse meu último ano, não foi um recorte muito é, legal nesse sentido de estar em paz. Eu passei por muitas coisas que me tiraram do equilíbrio. A minha vida pessoal virou uma bagunça. Tive muitas mudanças, muitos recomeços. Uma coisa que a psicologia usa muito, que é a ressignificação. Tive que realizar muitos processos de ressignificação. Me reconhecer no sentido de olhar para mim e falar, porra, quem sou eu? Sabe, ressignificar amizades, ressignificar relacionamentos, ressignificar carreira, profissão, faculdade, família, e também trazer um novo significado para o meu eu. E nesse processo é natural que quando a gente passa por uma turbulência muito grande, em que a nossa vida é afetada em várias escalas e várias partes da nossa vida são afetadas, é natural que a gente tenha que olhar pra gente e falar, porra, tá, calma aí, tem alguma coisa que não tá legal, eu preciso ajustar isso. E foi o que eu fiz. Depois de passar por um processo de um ano muito conturbado, com muitos desajustes. Eu gosto muito de desajuste da palavra, e porque a partir do momento que a gente reconhece um desajuste, a gente consegue entender o que a gente precisa ajustar. Não sei se faz sentido para você. Se faz sentido para você, comenta aí, senão a gente faz um vídeo só sobre isso, se você quiser. É, Quando a gente entende os desajustes, a gente consegue entender onde a gente precisa ajustar
para retomar o nosso equilíbrio ou para seguir um novo caminho, colocar um novo objetivo. E eu, a partir do momento que eu entendi quais aspectos da minha vida estavam em desajustes e alguns ainda estão, eu comecei a pensar que eu precisava mudar algumas coisas internas para que isso pudesse refletir no meu externo. O estado de paz, ele é algo muito pessoal e individual, ele está aqui dentro. A gente está em paz dentro da gente. E muita gente confunde o estar em paz com não ter problemas. E não são coisas que são excludentes, sabe? Assim, as duas coisas podem existir, porque geralmente os problemas vêm de fora para dentro. E a nossa paz está dentro. Então, a gente pode estar em paz e ter um monte de problema, estar em paz meio ao caos, e isso também facilita para a resolução desse caos, sabe? Então, quando a gente consegue entender o nosso caos, entender é, como as coisas estão bagunçadas, a gente consegue, através do equilíbrio que a gente tem dentro, resolver de forma mais saudável, de forma mais leve, de forma mais natural. Então, a minha vida tá maravilhosa? Não. Mas eu estou em paz? Estou. A minha paz depende única e exclusivamente de mim, sabe? É aqui dentro. Eu estou em paz aqui dentro. Quando eu colocar a cabeça no travesseiro, eu vou estar em paz. Tô certo de tudo? Não. Tô conseguindo dar conta de tudo? Não. Também não tô. Mas eu estou em paz. Sabe? É aquele negócio de não sofrer por antecedência com algumas coisas. É, se eu não. É aquele velho ditado, né? O que não tem remédio, remediado está. Se não tem o que eu fazer, tá feito, sabe? Amanhã é um novo dia, amanhã eu vou tentar de novo e vou dar o meu melhor de novo. E se eu conseguir bem, se não, depois de amanhã é um novo dia, eu vou tentar de novo e assim vai. Eu gosto muito dessa busca pelo equilíbrio e quando a gente entende onde é o nosso lugar. Eu vi um vídeo muito bom de uma criadora de conteúdo aqui do YouTube que ela fala sobre a paz e ela fala sobre que a gente nunca vai estar em paz num lugar que não é o nosso. É incrível quando a gente está num lugar que não é o nosso, a gente tem um desconforto, a gente tem alguma coisa que incomoda, a gente fala, porra, não tá legal, não é isso. É quando você tá no emprego que não é o emprego que você quer, ou que não é um emprego bom para você, você fala, cara, não é isso que eu quero. Ou quando você tá num relacionamento que as coisas não estão bem, você fala, porra, não é isso que eu quero. E o nosso corpo sente, ele reage a isso. Sabe, quando a gente está num ambiente que a gente não gosta, quando a gente está com uma roupa desconfortável, sabe, o lugar que não é o nosso, não é impossível estar em paz num lugar que não é o seu. E isso é um sinal muito grande de que tem algo errado. Para tudo. Quando a gente tá com alguém novo, a gente conhece alguém e essa pessoa nos traz paz, quando a gente se sente bem e fala, porra, parece que não tem mais nada de importante no mundo, a gente esquece o celular, a gente esquece da vida. Essa pessoa é uma pessoa para você manter na sua vida. Agora, quando não é uma pessoa para você manter na sua vida, você vai se sentir inquieto, você vai pensar o tempo todo em maneiras de sair dali, vai pensar em mandar mensagem para alguém, celular, preciso ver alguma coisa no Instagram, preciso ver alguma coisa no YouTube, porque não é o seu lugar. Quanto antes a gente entender e aceitar isso, melhor. Tem uma série que eu gosto muito, que até que eu tenho uma tatuagem aqui, vocês não vão conseguir ver, talvez, que é do How I Met Your Mother. E tem uma frase nessa série que fala sobre. É, que fala exatamente assim, que é engraçado como algumas coisas só nos encontram. Às vezes a gente tá num momento muito difícil, muito delicado da nossa vida, e as coisas só encontram a gente.
ou as pessoas só encontram a gente. E isso só acontece quando a gente está em paz. Porque a gente consegue olhar para as coisas que nos encontram de maneira leve, sabe? Quando a gente, é, às vezes a gente recebe uma notícia muito boa. Quantos de vocês não receberam um, uma notícia boa de maneira inesperada? Ou conheceram alguém muito foda de maneira inesperada? Quando arrumaram um emprego muito legal de maneira inesperada, sabe? Receberam uma promoção, né? Ganharam um presente, sabe? Algumas coisas só vêm até a gente. E essas coisas só vêm até a gente quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está em paz. É, e por que eu digo isso? O processo de emagrecimento é muito difícil, sabe? É muito desgastante. É um processo longo, é um processo cansativo, é um processo é, solitário muitas vezes. É bom que a gente esteja em paz. É bom que a gente tenha esse equilíbrio. É bom que a gente consiga é, olhar para a gente com mais carinho, observar os pequenos detalhes, observar as pequenas coisas, observar as mudanças e as nuances do nosso corpo, do nosso processo e respeitá-lo. O processo, como todo processo, ele tem altos e baixos. Vai ter dia que a gente vai estar muito bem, vai ter dia que a gente não vai estar tão bem assim, mas é importante que a longo prazo a gente mantenha uma constância. Inclusive foi o tema do último vídeo que a gente gravou e postou aqui no canal. Depois deem uma olhada lá, ficou muito bom. Então, busquem a paz de vocês. Busquem o equilíbrio. Busquem se reconectar com as coisas que vocês gostam. A gente sempre sabe do que a gente gosta. Sabe, você gosta de ouvir música? Vai ouvir sua música. Você gosta de jogar um game? Vai jogar um game. Você gosta de praticar atividade física? Vai praticar atividade física. Mas não como obrigação, como hobby, sabe? Sai um pouco da rotina, sai um pouco do comum. A nossa vida é muito estressante. O... Tem uma frase muito boa que fala que é do Mário Sérgio Cortella, que ele não deve ser dele, mas ele fala e popularizou que a vida é curta demais para ser pequena. E se for dele também, é um gênio, ele está permitido tudo. A vida é curta demais para ser pequena. Não há pequena em sua vida. Sua vida é muito curta para ser pequena. Tenha uma vida gigantesca. Mergulhe dentro de você e se encontre. Quando você se encontrar, você vai entender que tudo valeu a pena. Então busque sua paz, busque se reconectar com você, busque fazer as coisas que você gosta, busque ser feliz. É muito importante para o processo e é muito importante para a vida, tá? Então não se abandone, se olhe com carinho e confie que isso tudo vai valer a pena. O vídeo de hoje é esse. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.